Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então a gente tem que entender isso. Por mais que a gente entre num local que a gente entenda, né? Não, aqui eu sou uma autoridade e tudo mais. Não seja abusivo, né? Não, sua autoridade tem que me servir, sua autoridade tem que fazer por mim. A Bíblia fala que é para você considerar uns dos outros mais importantes. Nesse sentido, tá? Não no sentido de a oração mais importante para Deus, no sentido de eu vou servir, eu vou fazer por conta de Cristo, visando Cristo, olhando para Cristo. Não é para impressionar fulano, não é para receber aprovação de ciclano. Eu vou fazer por conta de Cristo. É a palavra. Ele me capacita a viver isso. Olhar um para os outros, olhar com uma visão de irei fazer, irei servir. Continuando. Considere os outros mais importantes que vocês. Nós entendemos aqui você olhar com uma visão de vou servir, porque se você olhar com uma visão que eu sou mais importante, você vai querer ser servido, isso não é bíblico. Continuando. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Eu vejo uma atitude de amor tremenda nesse versículo. Você não procurar seu próprio interesse, mas procurar interesse de outras pessoas, porque quando você faz interesse de outra pessoa, muitas das vezes não é o seu interesse, é uma atitude de amor. É um sacrifício, e amor envolve sacrifício. A Bíblia diz isso. Amor envolve sacrifício. Quando você busca fazer o interesse de uma outra pessoa e não o seu, é uma atitude de amor. Eu acho isso tremendo, porque o Evangelho, ser cristão, é uma vida comum. Só que é uma vida comum, igual a gente está falando esses dias você falou, você vai ter problema, você é cristão, a pessoa lá do mundo também vai ter problema. Ou seja, ser cristão é uma vida comum. Porém, é uma vida extraordinária, porque é uma vida comum sendo vivida com Cristo, andando com Cristo, caminhando com Cristo, ao lado com Cristo, ao lado de Cristo. Então, se você tem um problema e a pessoa do mundo também tem, o seu problema vai ser resolvido. Cristo vai te ajudar a se declinar. Mas eu não quero fazer um evangelho romântico e, você vai entender por que eu estou falando isso. Ser cristão é uma vida comum. Então pensa comigo. Uma vida comum, tanto o mundano quanto o cristão, eles têm responsabilidades. O ser humano é cheio de responsabilidade. Eu, você, todo mundo tem responsabilidade, tanto o cristão quanto o não cristão. Mas a palavra aqui é para você levar em consideração, não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupe-se também com os interesses alheios. Aí a gente entra dentro da nossa responsabilidade. Vou dar um exemplo. O senhor, pastor Márcio, o senhor é pai, é filho, é marido, é pastor, é cristão. Deve ter muito mais coisa, né? Sim. Irmão, cidadão, então, né? Cada coisa é um tipo de responsabilidade. Porque Deus olha para o indivíduo, mas nós não vivemos individualmente, nós vivemos numa comunidade. Deus olha o indivíduo, não se esqueça. Mas a gente tem que entender o seguinte, poxa, eu tenho responsabilidade como filho. Então eu não tenho que ver os meus próprios interesses sendo filho. Estou sendo egoísta, entro dentro de um pecado. Eu tenho que fazer os interesses da minha mãe, do meu pai, como filho. Algo que eles querem e agregam a vida deles. Muitas das vezes não é meu interesse, mas é uma atitude de amor para com eles. É uma responsabilidade. Direitos e deveres, né? Direitos e deveres. E por isso que tá tendo tanta degradação na sociedade, porque tá tendo mais direito do que dever. É verdade. Infelizmente, né? Você tá falando aí. Infelizmente. E tudo isso, como cristão, eu tenho que fazer o interesse de Deus.
a comunhão, o interesse de Deus. Às vezes não é meu interesse, mas é o interesse dele. Levar em conta, não é nem isso, mas eu sei a vontade de Deus. Eu sei, ele quer ter comunhão comigo, então eu falo, poxa, esse é o interesse de Cristo, eu irei fazer, o interesse dele. Muitas das vezes não é o meu, mas é o dele. Então, todas as vezes que você cumpre com responsabilidade, você tem dever, responsabilidade, como marido também, como pai e tudo mais, tudo isso eu vou fazer um interesse, eu vou levar em conta, vou fazer um interesse, agregar. Imagina uma pessoa que faz os próprios interesses, ele é filho, ele Então, é o que está acontecendo. tudo isso, Ele faz só isso. quer que os pais façam por ele. Né? O homem só quer que a mulher faça por ele, né? Só quer os direitos, né? Só quer os direitos, é verdade. Só quer os direitos e direitos É e igual a direitos. questão social, até o pensador falou hoje. O negócio de direitos humanos. Tipo assim, só vê o direito. Mas esse criminoso, do criminoso no caso, ele tinha um dever de ser correto. Mas ele quebrou o dever dele. Aí depois quer reivindicar o direito. Aí onde traz desequilíbrio na sociedade. Exatamente. Você vê como o evangelho constrói tudo, né? Como ele restaura tudo. Tudo encaixado. E a palavra de Deus é muito mais antiga que qualquer código social, filosofia. Que qualquer, né? É verdade. Qualquer coisa que existe, né? A palavra de Deus vem tudo antes, ela já ensina. Ela vai fazer o interesse. Porque se a gente fizer só os nossos interesses, pelo amor de Deus, primeiro é um egoísmo e a gente alimenta esse egoísmo, é um pecado que a gente vai alimentando, e você vai crescendo dentro daquele pecado, você nem enxerga, você é cego, você não enxerga mais o seu dever, você só quer saber do seu direito, você não enxerga mais que você tem dever, responsabilidade como filho, como pai, como irmão, como cristão, você não enxerga. Muitas das vezes a pessoa quer receber de Deus, ou receber da mãe, do pai, do irmão, do filho, mas ela não vê o que ela tem verdadeiramente, que ver o interesse dele, que é os deveres, igual você falou, nossos deveres, e não vê isso. Aí vive uma vida, igual o senhor falou, regride, né? Uma vida cada vez mais dentro da sua família, dentro da individualidade de você, onde você vive, você vai regredir em todos os sentidos, em todas as áreas, porque você está alimentando o pecado. Então a gente tem que fazer isso. Um exemplo bobo, eu vou ver um filme com a Karen, e ela quer ver um filme, sei lá, da Barbie. A gente já fez isso. Não é meu interesse, mas é o interesse dela. Então eu faço porque é o interesse dela, a gente vê um filme que era do interesse dela. Então quando você faz o interesse de uma outra pessoa, é uma atitude de amor. Então você tem que ter atitude de amor para com seu pai, você tem que ter atitude de amor para com seu filho, para com sua esposa, para com Cristo. Você tem que ter atitude de amor. Fazendo o interesse de outra pessoa, deixando de fazer o seu, é uma atitude de amor verdadeira. Você não está olhando o seu interesse. Você está olhando o interesse do próximo e você está cumprindo com aquele interesse do próximo. É uma atitude de amor verdadeiro, uma atitude de humildade. Você não está olhando para si mesmo. Você está olhando para o próximo, você está olhando para outra pessoa. A gente tem que fazer muito isso, em todos os sentidos, em todas as áreas, mas em relação a Cristo também. Obedecer às vontades de Deus, obedecer o querer de Deus. Esses dias eu falei sobre amar mais a Deus do que a si mesmo, porque quando você ama mais a si mesmo, você faz só as suas vontades, só os seus querer. Quando você ama mais a Deus, você faz as vontades de Deus, o querer de Deus. Você fala, Deus, eu quero isso, mas o Senhor quer isso. Como eu amo mais o Senhor do que a mim mesmo, eu vou pegar minha obediência e obedecer ao Senhor, não o meu desejo, não a minha vontade. Porque sempre que você faz uma vontade sua, você está obedecendo aquele seu querer. Você está obedecendo aquele seu desejo. Vou dar um exemplo. A pessoa quer tomar um chá. Ela vai tomar um chá, ela vai lá e faz o chá. Ela está obedecendo o gosto, a vontade o desejo dela. Ela está falando, não, eu quero tomar um chá, vou lá e faz um chá e toma um chá. Está obedecendo aquele desejo, aquele querer. Não estou falando que chá é errado nem nada disso, mas está fazendo. Agora, a gente levando isso para o mundo espiritual para que você possa entender, muitas das vezes nós queremos caminhos diferentes do caminho de Deus. Só que a gente tem que falar, olha, eu vou obedecer à vontade de Deus, o querer de Deus, o desejo de Deus, não o meu. Porque eu amo mais a Deus do que a mim mesmo. E para amar mais a Deus do que a si mesmo, só o Espírito Santo te capacita a viver isso. Só o Espírito Santo gera isso em você, gera isso em mim. Não tem como nós obedecermos às vontades de Deus, o desejo de Deus, o querer de Deus sem amá-lo.
tem como. Ah, eu não amo Deus, mas eu vou obedecer Deus. Não, você tem que amar Deus, ter intimidade com Deus. A intimidade vem através da comunhão, porque a intimidade é totalmente diferente. O Senhor falou também, imagina, eu tenho comunhão com você uma vez por mês, todos os meses. A gente vai ter um grau de intimidade muito pouco. Todos os meses eu falo uma vez com você, uma vez. Sabe o meu nome, onde eu moro, mas... Uma vez no mês falo com você. De vez em quando se vê. Agora, se eu falo com você todos os dias, através da nossa comunhão, vai gerar uma intimidade profunda, que é o que a gente tem que fazer com Deus. Não é falar quando tá precisando, falar final de semana, no domingo. Não, falei com Deus lá na igreja no domingo. Aí não fala nem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta, nem sábado. Não vai ser íntimo de Deus. Você pode conhecer superficialmente, não profundamente, que é o que Ele quer. Que a gente conheça Ele profundamente. Não de forma rasa, não de forma superficial, mas verdadeiramente de forma profunda. É o desejo dele para nós. Nós conheçamos Ele verdadeiramente. Continuando aqui. Falei sobre interesse. Preocupe-se também com os interesses alheios. Se todo mundo fizesse isso, né? Imagina a sociedade seguisse a palavra de Deus e vivesse a palavra de Deus por completo. A sociedade ia... Até tenta, mas não se atém à questão que precisa da força. Precisa da força de Deus. Então tem a boa intenção, mas não tem quer ter a vanglória de fazer por si. Por isso que cria ideologia, sistema... Assim vai. E muitas das vezes também não tem a energia. Não entende que não tem a força. É isso. Não tem energia, né? Energia de Deus. Esses dias eu falei com uma pessoa. Muitas das vezes, um dos poderes de Deus na minha vida, que eu mais gosto, é eu conseguir, por conta de Deus, por conta de Cristo, eu conseguir fazer qualquer coisa que eu não tô afim. Eu vi isso crescendo muito em mim. Antigamente eu não conseguia. Não tô afim. Cara, é uma energia, um desgaste, parece que é muito difícil fazer alguma coisa que não tá afim. Muito difícil. E com o tempo de oração, leitura, jejum, se aproximando de Deus, parece que eu não tô afim de fazer aquilo lá. Faço normal. Tipo, normal. E algo que vem de Deus. Então a gente vê Deus transformando a gente, transformando a energia que Ele dá, a força, a capacidade. Você consegue fazer qualquer coisa com a força dele, com a graça dele. Eu lembrei de um testemunho muito forte isso que eu lembrei. Deus, Ele quer aperfeiçoar isso em nós, essa palavra, porque Ele quer usar a nossa vida. Porque o que está em jogo são coisas eternas, almas eternas. Então, às vezes a gente fica pensando que é só parece para nós, né? Que é só uma forma de viver. Lifestyle, né? Então, uma forma de viver. Lifestyle, né? Vou trabalhar, vou mudar isso, vou mudar aquilo, mas não, tem coisas eternas envolvidas. Eu lembro uma vez,